E eu perguntei, você não quer trabalhar no caminhão? Ele falou, não, eu quero dormir todo dia em casa. Então ele nem tentou o caminhão. Mesmo tendo as cartas, ele falou, não. Mas eu conheci um senhor também, quando eu estava trabalhando na primeira empresa, que a gente acaba fazendo muita amizade Sim, nessa área, sim. pá, ali e tal, não sei o quê, um ajuda o outro. Sim. E eu falei assim, cara, eu trabalhei muito e... Então, pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês estão vendo, estou com uma participação especial aqui, meu amigo André. Ele vai começar lá a empresa junto. E ele vai começar aí contar a experiência aí de como é que foi o processo dele, chegando aqui em Portugal, quanto tempo demorou aí para fazer a carta e até chegar aí nos caminhões, né? Então, esse é o André. André. E aí, pessoal? E aí ele vai contar a experiência. Fala aí de onde você é, como é que você chegou aqui em Portugal. Eu sou da região de São Paulo, Lorena, nasci em Lorena, próximo a Aparecida do Norte. Trabalhei, depois dos meus 19, fui para São José dos Campos e trabalhei lá até me aposentar. Pronto. Aí você veio para cá, para Portugal. Aí nós tínhamos um plano de estar aposentado, para onde nós vamos. É o sonho, todo sonho da gente é sonho americano, Sempre né? quis sair do Brasil. A gente queria sair do Brasil, tinha uns filhos já casados, tinha 2 ainda para estudar. E assim, a princípio era ir para os Estados Unidos. Ok. Aplicamos o visto lá para estudar inglês. Foi negado. E aí a segunda via era Portugal. Porque é o seguinte, não viria se não fosse legalizado. O que é o ideal, né? Porque vim aqui, no meu ponto de vista, eu não gostaria de arriscar vindo para tentar a minha adequação dentro do país. Correndo aquele risco de acontecer algum problema, alguma coisa, ser deportado. Depois, né? Exatamente. Aí é onde eu acompanhei alguns canais aí, assisti uns vídeos como que fazia o visto D7, porque no americano eu paguei e não deu certo. Foi negado. E aí eu, com uns youtubers que punham uns conteúdos legais explicando passo a passo, aí eu apliquei o visto D7. Que é o visto de aposentado aqui para Portugal. Não é nem de aposentado. Seria de rendimentos próprios. Quem tem rendimento, o aposentado tem que ter um rendimento. Sim. Você tem um rendimento passivo. O cara tem dinheiro na bolsa de valores, aluguéis e tal. Tudo se enquadra no visto D7. E você aplicou em que ano? Eu apliquei em 2022. 2022 e demorou O processo levou uns 3 meses. 3 meses e aí já saiu? Aí saiu no caso, o passaporte saiu já carimbado. E aí você tem um prazo para entrar em Portugal. Que é, se eu não me engano, até 4 meses, 5 meses. Eu não me lembro agora de cabeça. E aí saiu o processo, só que na época só saía para quem entrava. Hoje o processo, quando você aplica, você pode pôr a família inteira, já vem já para você o reagrupamento familiar. Então eu vim com uma passagem, todo mundo veio com passagem só de ida, eu arrisquei. Inclusive os filhos seus, todos são maiores de idade? Não, tem algum menor? Os que veio para cá, os 2 eram de menores. Menor de idade, ok. 17 e a menina tinha 13. Aí conseguiu reagrupar todo mundo? Aí, na época que eu vim, que eu cheguei em 2022? 22, mais ou menos em julho, final de julho. De 2022. E nós fizemos, no caso saiu para mim já marcado em Odivelas, a entrevista. Mas já vim já com um apartamento alugado. Já veio tudo já certinho, com um apartamento. Conheci uma pessoa muito gente boa, assim, pelo telefone, que me Isso é importante, fez eu confiar nela, porque tinha que ter uma pessoa, né? Eu também, no meu caso, foi assim também. E aí ela fez o vídeo do apartamento, tal, mandei o dinheiro, confiei, se perder, perdeu. É o risco. Não é bom, né? Mas aí quando eu cheguei, um excelente apartamento, um senhorio, muito gente boa. E o seu plano aqui em Portugal era de trabalhar em fábrica? Como é que vocês foram? Cheguei em Portugal, vou trabalhar em fábrica, ou já pensou em trabalhar nos caminhões?
Então, cara, a minha história é a seguinte, como eu já sou aposentado, e o apartamento não tinha nada, só tinha cozinha planejada, então assim, foi aquele meio ano sabático, assim, conhecer a cidade, comprar as mobílias, tal, carro. E aí, pô, agora a casa está montada. Aí chegamos a fazer uns passeios, fomos para Madrid, fomos para o Warner, fomos para Sevilha, com as crianças, que era período de férias e tal. Aí levantava de manhã, tomava o café e comer, pô, o dia inteiro dentro de casa, não conhece ninguém. Aí eu, bateu um estalo, falei pra minha esposa, ó, eu vou arrumar emprego, seja de que for, alguma coisa para me sair e conhecer gente. Precisava conhecer gente, porque senão você tá no seu país de origem. Aqui você não conhece ninguém, senão você vai ficar aqui isolado do mundo. Aí foi onde eu comecei a mandar currículo e tal. Cheguei a trabalhar numa empresa em Nelas de banco. Eles fizeram um contrato lá, que eu acho que o contrato veio abaixo. Todo mundo que entrou em um mês. Saiu? Em um mês foi mandar todo mundo, praticamente. Caramba! 95% foi dispensado. Mandando embora. Poxa. Aí a outra empresa me chamou, isso já final de novembro. E você começou a mandar currículo por exemplo, você ficou um ano assim sem trabalhar, no caso, ou não? Não. Eu cheguei eu cheguei em julho. Em novembro eu tava correndo atrás de emprego já, né? Aí em novembro já te chamaram? Aí eu chamei, trabalhei, aí dispensaram, que não deu nenhum mês, a linha não vingou, aí já dispensaram. E aí uma outra empresa me chamou, eu fiz o curso, né? Só que daí o que aconteceu? Não chamaram. Eu fiquei como se fosse um banco de dados lá. Como reserva lá, caso surgisse a vaga, né? Aí, porque teve várias turmas que eles dão uma formação, e a última turma, que foi a nossa, não chamaram. Que azar, né? Aí não chamou em novembro, mas em janeiro chamou. Certo. Aí comecei a trabalhar em janeiro. Aí comecei a trabalhar, minha esposa estava até meio assim deprimida, porque o dia inteiro parado. E aí também o euro é caro para nós brasileiros. Que você está convertendo aí. Né? Tem aquele ditado, quem converte não se diverte, mas isso é para lazer, não é para quem mora. É verdade. Aí eu entrei, sabia que tinha vaga, falei, vai lá, porque daí ela já tinha conseguido fazer o regrupamento deles. Aí chegaram os cartões. Aí chegou os cartões e tal, aí a empresa chamou ela acabou ficando no mesmo turno nosso. Então... E só parando assim, o seu cartão demorou quanto tempo para chegar? Você fez a entrevista? Eu fiz a entrevista, o meu cartão levou 1 mês e meio. Foi rápido, foi bem rápido. E depois quando eu fiz o reagrupamento deles também foi rápido também. Entendi. Que o seu reagrupamento é pelo D7, né? Que eles falam lá. Aí reagrupamento familiar, eles entram como meus dependentes. Ok, bacana. Né? Aí você tem aquela comprovação de renda, né? Sim, na entrevista, né? Um salário seu, meio salário da mulher e um terço de cada filho. Pelos cada dependente, exatamente. Mas é isso, igual a gente parou ali. Mas é pelo bruto, tá? Então assim, não é pelo líquido. Então o seu bruto é o que vale. Se for pelo líquido, pôr de renda, tira isso, tira aquilo. Tira aquilo, os descontos, é verdade. Então... E aí você estava falando da sua esposa, que aí você viu lá que tinha uma vaga, indicou ela fez o treinamento e começou a trabalhar. Passou 10 dias, ela começou a trabalhar. E aí nós ficamos quase um ano. Eu precisei ir para o Brasil, nós precisávamos ir para o Brasil. E fomos no RH da empresa, falamos, eu preciso ir para o Brasil, né? Vou ter que pedir conta, mas como eu gosto, nós gostamos de trabalhar aqui, tem como a gente pedir a conta e depois ser recontratado. E o serviço nosso, acho que para a empresa estava satisfatório, a empresa fez falou, então é o seguinte, você não precisa pedir a conta, nós mandamos você embora e você recebe seus direitos e tudo mais. E quando você chegar, você me avisa e recontratou a gente de novo.
Uhum. E Aí, fizeram isso? Fizeram. Interessante, bacana. É uma coisa legal que aconteceu. Sim. E aí... Isso já era 2023, então, por ali, já né? estamos 24. 24 foi 23 já. e... você voltou em 24, Não, né? fiquei um mês só. Ok, um mês. ok, entendi. Fiquei praticamente um mês fora e voltamos para a empresa. Bacana. Entendeu? E Só aí... que começou o contrato do zero de novo. Ok, sim, porque aí é o tempo do contrato, exatamente. Aí passamos esse período, eu fiquei mais um ano, aí eu tive uma doença que chama túnel do carpo. Eu tenho médico de família, fiz os exames e tal. Tudo pelo público, chamou, fiz a cirurgia. Sim. E aí, no meu caso que estava afastado, o contrato não renovou. E aonde mudei meus pensamentos. Falei, não, fábrica é puxado. É puxado. Então... Você trabalhava em turnos rotativos? Turnos rotativos. Era uma parte da manhã, depois da tarde, e chegava a trabalhar era uma de semana madrugada? de manhã, uma semana à tarde, uma semana de madrugada. Okay. E era 8 horas fixo. Fixo, né? E aí, no caso, você ganhava o salário mínimo, aquela compensatória de horas, salário mínimo, adicional de turno, tinha alimentação, vale alimentação e mais aí tem um subsídio de férias. O de Natal, né? É igual nas empresas mesmo. É uma média de um pouquinho mais de um salário. Né? E aí, quando você fez a cirurgia, saiu, eles não renovaram o contrato, você começou a mudar o caminho, né? Exato. Minha esposa continuou. Né? Ela ficou trabalhando. E eu falei assim, pra Fábio, não vou voltar, porque se ele não renovou, não adianta ficar insistindo. Ok. Aí eu, primeiramente, eu falei, vou fazer um curso de pilhadeira, porque área de logística. Sim. Aí fiz um curso de pilhadeira, que é um curso que eu acho que é do meu ponto de vista, muito... que eu fiz também. Muito Exatamente. É um título, na verdade. Né? Exatamente. Aí eu falei, caramba, sou aposentado. Vou fazer TVDE. Investir no TVDE. TVDE é o Uber, né? O Uber daqui. Aí eu fiz as contas. Pô, a cidade não comporta... Para fazer essa renda e ter vou gastar o dinheiro. Carro, detonar o carro e para tirar um valor e chega no inverno não tem cai nada. Muito. Aí você tem que descer para Porto, para Coimbra. Sim, Lisboa. Aí eu fiz as contas, não. Aí eu tem um colega que tá no caminhão, comecei a se interessar. Foi aí que você começou, aí eu comecei a abrir, eu falei, acho que ainda dá... Acho que o velho aqui ainda consegue... ainda consegue... uma sobrevida ainda. ainda consegue falar, não, acho que eu vou para esse caminho aqui do caminhão, né? Aí eu comecei a tirar minha carta, cara. O processo... Como eu já tinha feito... E você nunca tinha trabalhado de caminhão? Não. No Brasil eu tinha carta C, mas não trabalhei. Não foi meu foco, minha área. Minha área era petroquímica. E quando você, por exemplo... Pegou seu título, você já converteu sua carta? Exatamente. E aí a hora que eu peguei o título, a primeira coisa foi já transferir a carta do Brasil para cá. E aí, na sua carta do Brasil já tinha C ou não? Não, porque eu rebaixei no Brasil, porque lá você tem que fazer o psicotécnico e o antidroga, se não me engano, que é o... que é o negócio de exame, alguma coisa lá, eu sei o que é. Aí você fazer, eu falo, não vou trabalhar, nem imaginava, nunca pensei que eu ia trabalhar no caminho. Então você praticamente fez as cartas aqui do zero, né? Aí eu transferi a carta, aí quando eu pensei, eu falei, não, vou tirar a carta de caminhão, porque a gente tem um sonho. Meu sonho, eu da esposa, é futuramente comprar um motorhome. Sim. As crianças já estão na idade que não vai depender da gente, e eu queria conhecer as estradas aqui da Europa. E aí eu falo, se eu ficar trabalhando no caminhão, quando eu for sair de motorhome, eu já vou estar safo das estradas. Você já vai saber como é que é, onde parar, onde é aquilo. As cidades. Esse foi o meu pensamento. Sim. E aí eu apliquei para fazer a carta. Aí eu já tinha o psicotécnico do TVDE, consegui reaproveitar. A médica de família me deu a carta de... atestado médico. E de entrada, aí comecei a fazer as aulas da C. Aí fiz a prova da C, mas é da C, né? Passei, graças a Deus. Passei de primeira. Aí comecei a fazer o CAM.
O CAN também é... Você fez então você fez a C porque só dá para fazer o CAN depois que faz a C, Você né? faz a C. Eu fiz assim, eu fiz CAN e C mais E junto. Não sei se você fez isso. Mas você tinha carta C já? Tinha carta C. Então, no meu caso, eu era B andando para C. Então, eu fui obrigado. Se eu tivesse ainda do Brasil, a minha carta seria C aqui. Seria C. Aí seria só fazer a C mais D entendi. e o CAN. Seria igual o seu caso. E aí eu tive que fazer do zero. É como se fosse uma pessoa iniciando uma carteira de carteira motorista. normal. Aí fiz o CAN, fiz a prova, já comecei a aula da C mais E. Fiz também, graças a Deus. E passou tudo de normal. primeira. E esse tempo todo que você gastou foi mais ou menos quanto tempo? Em média, o processo é 6 meses. 6 meses, 6 meses. Isso você arrumando uma escola boa, né? Que o cara realmente te coloque, porque às vezes não tem caminhão até chegar a sua vez. Eu arrisquei, porque ele me pediu, o caminhão que ele me ofereceu para C mais E não era automático, era um manual. Cara, manual, quem vai tirar, eu falo para você, espera um pouquinho e pega o automático. Porque os caminhões aqui são todos automáticos. E o meu era que quando você jogava para quarta, ele já arranhava, não entrava. Mas deu tudo certo. Não, né? Graças a Deus. Isso é minha experiência, é minha, de outro é outro. Tanto é que eu falei para um amigo meu, ó, você está fazendo, exige o caminhão automático, senão pode dar e você pagar uma outra prova é 400 euros. É, 400 euros. É 400 euros mesmo. É verdade, então, você reprovar. E fora o tempo que você perde até marcar outra prova, né? Talvez você vai ter que fazer um pouco de aula a mais, né? Pode ser, não sei. E aí, por exemplo, você passou, tá com os documentos em mãos, começou a mandar currículo. Aí eu comecei a mandar currículo. Teve aqui não tinha terminado ainda o processo todo. Teve um evento no Palácio do Gelo, que tinha várias empresas, inclusive tinha uma empresa, ela fez a ficha, ela falou assim, quando terminar, você me procura. Eu fui lá, fiz, mas lá não consegui a vaga. Deu certo. Aí tinha um colega que fez o CAN comigo, que tem um grupo que a gente acaba fazendo amizade. Sim, que faz o grupo ali, né? Ele estava trabalhando na empresa em Maia, eu cheguei a trabalhar 30 dias lá. Fazendo da era nacional. Porém, vazio ibérico. Ia até Vigo, fazia até Espanha, porque o abastecimento dele era sempre na Espanha. Então, durante a semana você fazia, quando o combustível estava no final, tinha carga para lá. E você, no caso, você só fazia o nacional ou chegou a fazer o ibérico? Não, cheguei a Vigo até Santiago de Compostela, mas é o norte. E era uma semana fora? Voltava em casa? Não, como era em Maia, o que eu fazia? A empresa tinha um galpão de coleta, né? E de segunda a sexta eu dormia no caminhão. Mas tinha banheiro, tinha copa, então assim, pegava minha comida, colocava no micro-ondas, esquentava. Então você ficava na base e dormia lá. Caminhão. Aí sexta-feira pegava o carro e subia para casa. Entendi. Segunda-feira de manhã, madrugada, descia. Entendi. Fiz essa rota, né? Como se fosse um ibérico, né? Você passa uma semana fora, chega lá. E esse tempo, por exemplo, você fez a carta e trabalhou com o seu de colar, foi mais ou menos o quê? 2 semanas, então, um mês? Eu tirei a carta final de novembro, aí eu comecei a mandar os currículos. Certo. Preencheu aqui na Palácio do Gelo, né? E como é final de ano, tudo começa a parar. Mais devagar, as empresas estão entrando de férias, aquela coisa. Aí esse colega que estava saindo dela me indicou que ele estava para essa empresa que eu fiz a ficha. Ele foi para lá. Me indicou, o cara me contratou. Aí eu fiquei 30 dias lá. Só que eu queria fazer o internacional. E aí eu comecei a colocar no grupo da Prima Frio. Desculpa. Não, pode falar. E eu geralmente falo que realmente essas empresas, por exemplo, Prima Frio, são empresas para quem quer começar, ela dá oportunidade. Né? E aí apareceu um colega que estava precisando de um segundo, e é onde assim eu comecei a pegar um pouco de traquejo nas estradas
internacional, que a gente fala que é internacional, europeu. Né? E você ficou muito tempo lá na Primafrio? Eu fiquei 3 meses lá. 3 meses, né? Quase 3 meses, né? Uhum. E aí, mas assim, como a dois, é uma questão mais assim de convivência, porque cada um tem um jeito de se tratar, de se conversar e aí para mim não foi bom, não foi uma experiência boa. Inclusive aqui até a gente está conversando para a experiência dele assim, o que depende muito da Primafrio é um primeiro que faça você, né? Que queira realmente, não que ele não queria. O problema às vezes é a forma de tratar, a forma de falar, isso aí me chateava. Então assim, preferi assim, ó, é o seguinte, eu tenho capacidade. E quem quer consegue. Sim. E você aproveitou aqueles 3 meses, já é uma experiência. Sim. Né, creio eu, assim e aí eu mandei currículo, o senhor viu meu currículo, ligou para mim, e eu peguei e falei assim, ó, mas eu tô contratado, mas eu tenho interesse sim. Esse no caso, por exemplo, da Primafrio, você olha lá no Net Empregos, né? Eu mandava o currículo no Net Empregos, olhava, Net Empregos, porque eu não tava satisfeito, comecei a mandar currículo para direto e aí te chamou e abriu a oportunidade isso, e aí eu falei assim, ó, tanto é que eu falei pro senhor, ele falou, não sai ainda não, que nós vamos pedir a carta rosa. A carta rosa, não sei se o pessoal sabe, mas para quem não é europeu, você precisa desse documento para andar, não em Portugal, fora de Portugal. De Portugal, exatamente, para dar nos outros países da União Europeia, já que você é um país terceiro, né? E aí ele falou, você começou... Aí eu peguei e falei assim, ó, eu falei para ele o seguinte, eu vou, já que o senhor me deu a palavra que vai me contratar, eu vou pedir conta, eu prefiro ficar em casa, esperar essa carta rosa, porque eu tenho um lastro, graças a Deus, para me aguentar. Então o senhor vai me contratar? Não, eu falei que vou contratar, eu vou contratar. Aí a menina do RH me ligou, me chamou, nós fizemos um pré-contrato, aí ela deu entrada na carta rosa. Na carta rosa. E falou que ia demorar 30 dias. Mas saiu antes, saiu né? um certificado que você pode dirigir que eu posso, antes, né? por 30 dias eu posso dirigir. Inclusive isso eu nem sabia. Eu pesquisei e mandei para ela isso aí. Né? Interessante aí, tá vendo? Até a gente tá aqui aprendendo. Eu nem sabia disso. Interessante. E aí você já vai começar agora, segunda-feira. Você começou na quinta já comecei passada, na quinta. Hoje estamos no sábado. Já fiz 4 coletas. Isso. Voltei para a base e segunda-feira rumo à França. Tá vendo? Então é mais ou menos isso, né? Por exemplo, o tempo que você demorou ali para mandar currículo para caminhão não foi uma coisa... Cara, é que eu falei para você, emprego tem, serviço tem, agora a pessoa vê se a pessoa tem vontade de trabalhar. Eu falo para mim que eu estava falando pro Lima aqui, é o seguinte, a questão, eu vejo assim, a minha idade em relação ao pessoal mais novo. Isso que eu ia Existe um preconceito de um cara mais, por exemplo, imagine um motorista que tirou carta agora, com uma certa idade, e um motorista que tirou carta agora mais novo. Eu me senti que o pessoal prefere um cara mais novo que tirou carta agora. Isso é na minha avaliação, e não só nisso, em fábrica também. Então, por exemplo, se tem uma pessoa, por exemplo, da minha idade, um pouco mais novo, e da sua, mesmo sem experiência, prefere com certeza contratar... A não ser que o cara já tenha uma experiência, aí sim, porque é o seguinte, a juventude, você já tem uma certa idade, mas você pega a juventude, é diferente da pessoa madura. O pessoal mais novo, teoricamente, é assim, hoje eu não vou e não vai. E é assim mesmo. Entendeu? Então, assim, aí onde junta a experiência com a idade, com a vontade de trabalhar, aí muda de situação. Muda de situação, essa é a verdade. E isso você disse aí, né? Tanto para fábrica quanto para caminhão, é a mesma situação. Eu acho que tem... Tem ainda, né? Mas a Primafrio, por exemplo, quem está falando, ela já é uma empresa que ela não vê isso. Sim. Porque, na verdade, você vai ser o segundo, você não vai ser o primeiro. Sim, quem é responsável é o primeiro. É o primeiro que toma as decisões, votos. Né? Então, assim,
Mas se eu ficasse lá, provavelmente eu chegaria primeiro. Mas o problema é mais tempo fora de casa. A prima fria, esse é o grande problema, é você ficar 22 dias, 30 dias fora, para depois você vir ficar 2, 3 dias aqui e não ver a família. Também não é isso que eu quero. É aquilo, né? Às vezes a gente, para pegar uma experiência, já que estão exigindo tanta experiência aqui, né? Na minha época eu não exigia. Hoje a coisa mudou completamente, né? E outra, porque é o seguinte, o pessoal está se legalizando. Sim. Por exemplo, o brasileiro que se legalizou, tirou a sua residência, ou ele já tem a carta e não podia porque não tinha o título de residência. Tá todo mundo tirando carta de caminhão, que ganha mais. Exatamente. Né? Exatamente. É a lei da sobrevivência. Mas não vai faltar motorista, porque motorista é extinção. A tendência é a extinção. Porque muita gente é aquilo também, né? É igual você falou, da pessoa mais jovem. Às vezes chega num caminhão, não é... Às vezes vê, eu vou trabalhar com caminhão, aí acha que é uma coisa, não é aquilo, aí desiste. Eu vou até contar um relato de um amigo meu. O cara entrou na mesma empresa que ele. Fez o treinamento, fez tudo, fez a primeira viagem. Isso aqui não é pra mim. Cara novo. Exatamente. Desistiu. Exatamente. Igual, por exemplo, o cara também. Eu conheci um rapaz que ficou aí 6 meses para trocar carta, trocou a carta, entrou para trabalhar no caminhão, na primeira semana, não quero mais não. Desistiu. Porque você tem o seguinte, você vai dormir em lugar sozinho, você vai ter solidão. Exatamente. A família está em casa e você vai estar na estrada, passando o final de semana. Exatamente. Porque muita gente, às vezes, acha que é por causa do salário. O salário realmente ganha, ajuda, mas às vezes acha que é tudo, e não é. E às vezes é aquela situação que tem que valer a pena, né? Tem a lei da compensação. Você dá o seu sacrifício. Exatamente. Entendeu? Tem um ônus, né? Você tem um ônus. Tem um ônus para receber aquele bônus, né? Exatamente. Não é uma situação Talvez para uns não seja o tempo todo o resto da vida. Exatamente. Para outros é um começo, meio e fim rapidinho. Exato. E cada um tem um projeto, né? Então, se você atingiu o seu objetivo, de repente você não precisa ficar muito tempo fora, você já cai para o nacional, dentro da cidade. Exatamente. Às vezes dorme todo dia em casa, no nacional, né? Então, assim, depende todo... Tem muita gente que realmente... Eu conheço, por exemplo, português que tinha todas as cartas, e eu perguntei, você não quer trabalhar no caminhão? Ele falou, não, eu quero dormir todo dia em casa. Então ele nem tentou o caminhão, mesmo tendo as cartas, ele falou, não... Mas eu conheci um senhor também, quando eu estava trabalhando na primeira empresa, porque a gente acaba fazendo muita amizade nessa área, para ali e tal, não sei o quê, um ajuda o outro. Sim. E eu falei assim, cara, eu trabalhei muito e estava perdendo minha família. Exatamente. Aí eu mudei, arrumei uma empresa, eu trabalho para a empresa, e todo dia, o meu horário é um horário comercial, e vou para casa. Outro dia eu volto, pego o caminhão, faço o serviço da empresa. Prefiro ganhar menos, mas tá em paz. Mas para ele tá bom, então... Cada um procura o seu objetivo, o que quer, né? Por exemplo, eu quero trabalhar... Tem gente que, por exemplo, já falou comigo que quer trabalhar no caminhão só 5 anos, juntar um dinheiro para fazer outra coisa e ficar em casa tranquilo. Mas é aquele negócio, tem que ter objetivo para juntar, né? Você quer ver o dinheiro na mão, fazer isso. E gasta. Exatamente. Tem que ter muita cabeça para... Exatamente. Então... Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da experiência aqui do André. Ele vai começar lá na empresa onde eu trabalho, né? Eu estou até tentando ajudar ele aqui no que eu posso. No máximo eu falei com ele, se puder... Tá dando uma força legal aí, ó. Se eu puder ajudar, eu ajudo mesmo. Porque, assim, é a gente aprendendo. Eu, assim, não tem problema nenhum em ajudar e é aquela coisa, né? A gente está aqui para ajudar mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram aí, compartilhe, comenta, ficaram com dúvida aí e se inscreva no canal, tá bom? Dá o like, dá o like, faz seu comentário aí. Faz comentário. Se tiver alguma dúvida, eu vou ver se o André, se quiser deixar o seu arroba aqui, alguma coisa assim, eu deixo aqui no cantinho, aqui embaixo. Não sei se ele quiser. Se ele não quiser, eu também não coloco não a rede social. Aí fica a critério dele, tá bom, gente? Mas é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.